Olá, sejam bem-vindos a mais um da CanaCast, um podcast da RPA News Cana Indústria. O meu nome é Natália Querubim e no episódio de hoje a gente vai falar de um problema que parece bastante simples, mas que continua causando muitos prejuízos e impacto na produtividade dos canaviais. A gente vai falar sobre o ataque da cigarrinha das raízes e os desafios que agora vêm com a doença da escaldadura das folhas. E para isso a gente está com dois grandes especialistas aqui. Eu estou com a Leila Dinardo, que é engenheira agrônoma, pesquisadora científica do programa Cana do IAC. E eu estou com o Marcos Vilhena, conhecido como Vilhena, né? Gerente de marketing regional da Ihara, também engenheiro agrônomo, né? Bom, queria agradecer a presença de vocês aqui. Muito obrigada, Marcos. Muito obrigada, Leila. Eu que agradeço, Natália, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui em nome da Ihara, muito obrigado por esse momento para fazer um bate-papo tão importante, né, para a cultura da cana e na presença da doutora Leila, uma pessoa de muito conhecimento que agrega muito para o setor. Com certeza. É um prazer estar aqui com vocês, Natália. Obrigada, Leila. Bom, eu vou começar até com a Leila, a primeira pergunta para ela aqui. Embora a gente conheça, a praga, a cigarrinha é muito conhecida, né, Leila? Mas por que ela continua sendo uma ameaça aí significativa para o setor canavieiro? Bom, ela continua sendo uma praga importante porque as condições que nós temos nos canaviais continuam os mesmos, favoráveis para ela, né? Nós temos variedades suscetíveis, nós temos a palha, a colheita de cana crua que deixa a palha, deixa o solo mais úmido, mais favorável para as cigarrinhas. Então, é uma série de fatores que, ao longo dos anos, foram tornando as condições adequadas para a cigarrinha, né? Na verdade, nos últimos anos, nós até tivemos populações mais baixas do que há 10, 15 anos, né? Por causa da seca. Nos últimos anos, nós tivemos verões um pouco menos chuvosos. Esse ano mesmo, olha, nós estamos em março e as chuvas não estão tão frequentes como costumavam ser, né? Então, com menos umidade no solo, a tendência das populações de cigarrinha é diminuir, porque a cigarrinha é uma praga que precisa de excedente hídrico, de muita umidade no solo. Então, como a gente não está tendo, pelo menos esse mês, né, as condições de chuva estão piores, o solo está mais seco, as populações estão mais baixas. Isso aconteceu nos últimos anos. Os últimos 2 anos, os nossos últimos 2 ou 3 verões foram verões mais secos e as populações estão até menores do que costumavam ser no passado. Há outras razões também para essas populações terem diminuído um pouco, como o controle de fenóforos, por exemplo, né? Mas, em geral, ela continua sendo uma praga bastante relevante em cana. Então, não é porque esse ano passado, foram anos mais secos ou porque a gente faz controle de fenóforos que usando produtos que afetam a cigarrinha, que a gente deve se esquecer dela ou relevar. Não, ela continua sendo uma praga importante. Ô Leila, e tem alguma correlação também com a questão da colheita mecanizada? Ela teve, assim, você consegue observar ao longo dos anos um aumento significativo dela? Tudo bem, você falou que agora tem uma época mais seca, mas com relação a quando a gente começa a aumentar a colheita mecanizada, teve um aumento dessa praga também? Teve. Bom, a cigarrinha não é realmente uma praga nova em cana, né? Na década de 70, por exemplo, era uma praga importante, porque na década de 70 a gente colhia cana crua manualmente. A partir daí é que começou a colocar fogo nos canaviais para facilitar a colheita manual. E com isso, como não ficava palha no solo, o solo perdia mais água, era uma condição menos adequada para a cigarrinha. E ela era uma praga esporádica, ocorria às vezes aqui, um pouco lá, mas assim, não era uma praga comum ou preocupante. No final dos anos 1990, início dos anos 2000, quando as usinas começaram a aumentar as áreas de colheita de cana crua, então a primeira mudança facilmente percebida foi as populações de cigarrinha, que aumentaram muito. Então, todo mundo começou a ter problema de cigarrinha. E à medida que a colheita de cana crua, as áreas colhidas mecanicamente cruas foram aumentando, os problemas com cigarrinha também foram. Então, existe uma correlação muito grande entre o aumento da colheita de cana crua e o aumento dos problemas de cigarrinha. Justamente porque quando você colhe a cana mecanicamente crua,
você deixa uma camada de palha no solo e isso faz com que o solo perca menos água e quando chove, né, a água fica retida, o solo fica mais úmido, isso favorece a cigarrinha. E por outro lado, você deixa de colocar o fogo, você deixa de matar os ovos em diapausa que estariam ali. É claro que os ovos, a fêmea quando coloca os ovos, ela não coloca só na camada mais superficial do solo, que é aquela afetada pelo fogo. Ela coloca os ovos mais profundamente no solo. Mas no passado, quando você tinha fogo todos os anos para fazer a colheita, as populações foram paulatinamente diminuindo. Quando nós voltamos com a colheita mecanizada, ou quando nós introduzimos a colheita mecanizada em larga escala, as populações subiram rapidamente, né? Perfeito. E quando a gente fala de danos, né? A gente fala de danos diretos e indiretos. O que é a cigarrinha aí, para quem não conhece? Eu acho que muita gente sabe, mas quais são os danos diretos e indiretos que a cigarrinha causa na cana, né? Na planta? Bom, na cigarrinha, tanto as ninfas como os adultos se alimentam na planta. As ninfas nas raízes, por isso que chama cigarrinha das raízes, por causa do local de alimentação das ninfas, mas os adultos se alimentam nas folhas. Mas tanto as ninfas como os adultos, para se alimentar, eles injetam uma substância na planta que é tóxica para a planta. E essa substância circula na planta. E então acaba provocando um amarelecimento de folhas, depois as folhas secam, em uma variedade muito suscetível, numa população muito alta, o colmo todo pode secar. Então você tem uma redução acentuada de produtividade, aquele colmo tem menos açúcar, e, por outro lado, ele tem proporcionalmente mais fibra. Então, quando você leva isso para a indústria, você tem dificuldade em extrair o açúcar que está no colmo, porque o teor de fibra é mais alto, né? E em algumas variedades, além disso, né, da redução do teor de açúcar e aumento da fibra, você tem, ela pode... Quando os colmos começam a secar, eles sofrem umas microfissuras e por ali entram fungos, bactérias que podem causar podridão vermelha também. A gente associa muito a podridão vermelha com a broca, mas ela pode ocorrer com a cigarrinha também. E com isso você tem mais alguns problemas na indústria, né? Porque aquele caldo extraído desses colmos está contaminado, então você contamina os processos industriais. Então esses são os problemas, uma redução de produtividade no campo, de colmos e de açúcar, e uma dificuldade na indústria também para extrair esse açúcar que está lá, e sem contar a contaminação, né? E aí até, Vilhena, agora voltando para você um pouco, o que vocês têm observado em clientes de vocês, né, com relação à perda de TCH, impactos em ATR, o que vocês têm analisado aí, o impacto da cigarrinha sobre a cana nesse sentido, e prejuízo financeiro e econômico também? Sim, é bom ponto, né, complementando, né, que a doutora Leila trouxe, né, realmente o impacto em produtividade do controle não tão adequado, né, e até mesmo do não controle da cigarrinha, ele é evidente e é imediato para o produtor, para a usina, né. Hoje, de forma geral, a gente avalia em torno aí de um controle não tão adequado, em torno de 30% de queda de produtividade, né, de DCH por hectare, né, quando não tão bem controlada a cigarrinha, né. Então, a gente está falando aqui, talvez, de uma região de Ribeirão Preto, onde a gente tem uma produtividade mais alta, em torno de 130 toneladas de cana por hectare, né? Talvez indo até para uma região um pouco mais indo para o Paraná, mais ao sul do estado, ao oeste do estado, com um pouco menos, aí, em torno de 100, 110. Estão colocando numa média, vamos trazer para 110, 100, a gente está dizendo aí que está perdendo 30, 33, né, toneladas de cana por hectare, né, controlando de forma inadequada, né? E podendo chegar até 50% aí de não controle, né? Então, avaliando o impacto economicamente, num preço, mais ou menos, de tonelada de cana em torno de R$150. Você deixa 30 toneladas de cana por hectare, a gente está falando de R$4.500 por hectare que está sendo impactado aí pelo controle inadequado dessa praga, né? Então, realmente é bem relevante e tem um impacto financeiro direto aí, né, para o produtor de cana, para a usina, que tem que ter tomado atenção, tem que estar dentro do manejo dele, dentro do planejamento dele de safra, né? Perfeito. Leila, a pesquisa do IAC que mostrou essa questão agora dessa doença, né? Até você comentou anteriormente aqui, antes da gente começar a gravar, não é tão nova, mas é uma doença que a gente... Até queria saber de você, a gente tem que ficar preocupado com a escaldura das folhas. Que doença que é essa, né? Como é que ela impacta na cana, né? Bom, a escaldadura das folhas... Escaldadura.
Eu não sou fitopatologista, né? A única doença com a qual eu trabalho são os nematóides, mas, é claro, um pouco eu sei. A escaldadura das folhas, ela é causada por uma bactéria, Xanthomonias albilíneas. Ela não é uma doença nova, ela foi descrita no Brasil, acho que em 1940, 1946, ou seja, há bastante tempo. Ela é bastante importante, e sempre foi bastante importante, por isso que se recomenda você usar mudas sadias para fazer o plantio, né? Porque as doenças em cana a gente controla principalmente com o uso de mudas sadias, de variedades resistentes, né? Mas, enfim, como nós temos variedades com diferentes graus de suscetibilidade a essa doença, mas nós não temos variedades resistentes. E essa doença, ela pode ser transmitida pelo facão, pela máquina, pela colhedora, né? Então, ela não é nova, e agora com a introdução da colheita, com o aumento da área de colheita mecanizada, se tornou bastante importante usar a muda sadia, para você ter um canavial bem formado com uma infecção muito baixa dessa doença. Porque a colheita mecanizada, ela pode transmitir essas bactérias de uma planta para outra. Então, quando você colhe com a máquina uma touceira que tem a bactéria, e aí em seguida a máquina já colhe a touceira seguinte, ela transmite de uma touceira para outra. E isso, imagina, ao longo dos cortes, né, isso vai aumentando muito. Então, ela não é, e é uma doença bastante impactante, ela reduz a produtividade significativamente. Quando você tem uma infestação bastante baixa, isso passa até despercebido. A planta, muitas vezes, a doença na planta, muitas vezes fica na forma latente, que você não percebe, mas quando ela sofre um estresse, ela pode mostrar os sintomas, que é aquela folha esbranquiçada, né? Tem umas listras na folha esbranquiçada, por isso que dá o nome de escaldadura. Parece que você queimou a planta, né? E com isso você diminui a produtividade e diminui a longevidade do canavial. A preocupação, ou a recomendação até então, e continua sendo verdadeira, né? É tomar muito cuidado com as facas de corte, né? O correto seria, bom, a primeira coisa seria usar uma muda, usar como muda um material que realmente foi produzido para isso. Ou seja, é preciso você ter um viveiro, porque você, por cultura de meristema, por exemplo, você pode limpar, né, uma variedade que está contaminada. Então, você multiplicaria esse material num viveiro, faria roguings para eliminar as plantas com sintoma, e aí você pode fazer um exame em laboratório para saber, o IAC inclusive faz esse tipo de diagnóstico para saber se a sua muda está sadia ou não. Então, você prepara um viveiro para muda realmente. E quando você vai fazer o plantio da sua área comercial, você utiliza esse viveiro de muda sadia. Essa é uma grande preocupação que eu acho ou esse é um cuidado que todo produtor deveria ter. Preparar os seus viveiros e usar como muda alguma coisa, um material que foi preparado para ser muda, e não usar como muda uma área comercial que ele deixou para trás. Isso não é correto, né? E essa preocupação deveria ter não só com essa doença, mas com todas as outras, né? Então, você ter um material sadio, isso é bastante importante. O que o IAC, a minha colega Silvana, né, descobriu recentemente, é que a cigarrinha das raízes pode também transmitir a bactéria, Xanthomonias albilíneas. E isso só reforça a necessidade do produtor ter uma muda de qualidade realmente nas suas áreas comerciais. Porque, sejamos realistas, né? Vai ser impossível você eliminar a cigarrinha. Economicamente também, e até tecnicamente, isso não é interessante, isso não é viável. Ninguém faz recomendação para você eliminar o inseto da área, né?
Nós temos que mantê-lo abaixo do nível de dano. É essa que é a importância. E até porque é impossível, ou é quase impossível, você eliminá-lo de uma área. Então, isso reforça a importância de você ter uma área... Desculpa. Você ter uma área comercial construída a partir de mudas sadias. E você acha que... Se quiser tomar uma aguinha? Quero. O que você acha? Você acha que o setor está se preocupando com essa questão das mudas, né? Você reforçou muito essa questão, devia se preocupar mais. Como é que você avalia a preocupação do setor em realmente ter mudas mais sadias para reduzir a questão de pragas e doenças? Olha, eu gostaria de acreditar que isso está aumentando, mas eu acho que algumas unidades estão preocupadas com isso e têm reforçado ou têm se dedicado à implantação de viveiros, de fato, né? Uhum. A gente percebe que muitas usinas mandam amostras para fazer análise, para ver se tem raquitismo, que é outra doença importante, se a muda tem escaldadura. Então, eu quero crer que isso esteja mudando. Mas, olha, está muito abaixo do que seria necessário. Na década de 90, quando eu comecei a trabalhar, na década de 80, quando eu comecei a trabalhar com cana, uma das primeiras coisas que eu aprendi é que era preciso fazer viveiro. E todas as técnicas para conduzir um viveiro nós sabíamos, e as usinas faziam isso, né? Tinha tratamento térmico, tinha os canteiros para produzir a muda, depois fazia o viveiro primário, o viveiro secundário. Aquilo foi desaparecendo, porque fica caro, porque precisa de mão de obra, né? Por várias razões. Uhum. Mas nenhuma técnica, por sinal, né? E nós chegamos numa situação em que a muda que estava sendo usada, ela podia ser chamada de tudo, tecnicamente, menos de muda, porque a qualidade era nenhuma, né? Aí o pessoal começou a resgatar. De uma certa forma, isso melhorou muito, inclusive com a MPB, né? Que foi desenvolvida pelo IAC também. Então, quando o pessoal prepara a muda pré-brotada, ele tem uma série de cuidados e isso é bastante importante. Então, eu acho que nos últimos anos, essa preocupação tem aumentado, sim, mas ainda está bem abaixo do que deveria ser. Uhum. E voltando um pouquinho para a cigarrinha, aí, Viliane, acho que você pode começar respondendo essa pergunta. Uhum. Quais tecnologias as mais modernas a gente tem sido adotadas ao longo do ano para o controle da cigarrinha das raízes e como que vocês enxergam essa evolução de controle das cigarrinhas, né? Acho que você pode falar um pouquinho, a Leila também pode falar um pouquinho da visão dela. Tá certo. Acho que a doutora já passou por alguns pontos que são muito importantes aí do manejo geral aí, né, das áreas para que você possa ter aí uma população um pouco mais baixa dessa praga, desse inseto na área, né? E vejo que as empresas, né, Errara tem investido bastante também na parte de produtos químicos, de controle químico, que é muito importante para o controle, né, tão difícil dessa praga, né? Nós ficamos aí, acho que mais de uma década, se eu não me engano, sem novos produtos, né, que tivessem aí uma efetividade no controle de cigarrinha. E no final da década passada, aí, em 2019, 2020, nós trouxemos aí algumas tecnologias novas, né, com novo modo de ação, né, mistura de ativos aí para que pudesse ter aí uma contribuição, né, para o produtor de cana, para a usina no controle, né, pensando na via química aí dessa praga, né. A gente vê também uma linha de produtos biológicos chegando também aí para o controle da cigarrinha, mas que não deixa de ser importante, né, o primeiro controle e dentro do planejamento ali da usina, do produtor de cana, né, abrir mão de uma ferramenta química para o controle dessa praga. Então, eu vou adiantar aqui a pergunta que eu ia fazer sobre o Maxan, que é o produto que a Errara oferece, que é uma tecnologia nova, né? Acho que a Leila também deve conhecer bastante o modo de ação. Eu queria que você contasse um pouquinho como que ele funciona sobre a praga, né? Como que você faz esse manejo com esse químico. E depois a gente fala um pouco de manejo de novo aqui com a Leila também. Tá, joia. Tá ok, Natália. Bom, o Maxan é um produto que nós lançamos ele em 2019, né, para algumas culturas, entre elas a cultura da cana, com foco, né, em cigarrinha. Ele é um produto que ele tem a presença de 2 princípios ativos, uma formulação bem moderna, né, uma formulação
recente que ajuda tanto na chegada do produto na planta, né, na cobertura dele na planta, quanto também na absorção desse produto mais facilmente. É um produto que tem uma característica de ser sistêmico, então ele tem uma boa distribuição na planta, né, nesse ponto que a doutora trouxe, né, da presença ali da praga nas raízes, então ele tem uma distribuição tanto nas raízes da planta, quanto também na parte aérea, onde a gente tem uma maior presença de adultos, né, não de ninfas, e ele tem aí uma característica que é a única dele, que é o controle de diferentes fases da cigarrinha, né, de todas as fases da cigarrinha, né, tão importante como a doutora Leila trouxe no começo, numa estratégia de quebrar o ciclo da cigarrinha ao longo do tempo, né. Nós, né, como é sabido, nós não temos apenas ali o primeiro corte ou o primeiro ano da cana, né? Nós vamos ter ela ali em segundo, terceiro, quarto corte, né? E com uma tendência já de queda natural de produtividade dessa cana, né? Então, a importância dele na estratégia de manejo da usina, do produtor, né? De utilizar o Maxan como uma ferramenta de redução, né? De populacional mesmo, né? Quebrando o ciclo da praga para que ela esteja ali dentro do nível de controle, né, adequado, né, reduzindo, né, tanto o banco de ovos, né, tanto a população de ninfas e controle de adulto. Então, o Maxan é um produto que a gente pode dizer como único, né, para o controle de cigarrinha, justamente por controlar todas as fases da praga, né, e contribuir não só naquele ano, mas nos anos seguintes também aí, fazendo o controle de população da praga na área. Uhum. Bom, aí falando um pouco de manejo, Leila, eu volto aqui um pouco, porque vocês, até falando um pouco de controle, eu queria que você falasse um pouco da matriz de manejo de controle de praga, que eu acho que você pode explicar muito bem, que é uma forma de você... Como é que faz o produtor para planejar melhor, então, considerando químicos, considerando até biológicos, como que funciona essa matriz de controle? Bom, na verdade, a matriz, ela foi criada porque nós percebemos que os canaviais não são todos iguais em relação aos danos que eles sofrem por cigarrinho. Então, tem 3 fatores principais que interferem na grandeza do dano, né? A população de cigarrinha é uma. Quanto mais cigarrinha você tem na área, maior o dano, é claro. Mas os outros 2 fatores são variedades. Então, as variedades não são todas iguais, elas não perdem a mesma coisa sob a mesma condição. Então, se você colocar a mesma população de cigarrinha em diferentes variedades, algumas vão sofrer mais, ter uma quebra de produtividade maior, e outras vão ter uma quebra de produtividade menor. Então, elas não são iguais em relação ao dano para uma mesma população. E o outro fator que interfere muito é o porte da planta quando ela está atacada por cigarrinha. Então, se você colocar cigarrinha numa planta bastante pequena, ela vai ter uma quebra de produtividade bastante grande. Mas se você pegar essa mesma variedade e deixar, e se ela estiver bem grande, e aí você infestar com cigarrinha, você vai ver que a quebra de produtividade é menor. Então, o porte da planta no campo está relacionado com a época de colheita. Em anos normais, né, uma cana colhida em começo de safra, quando ela vai sofrer o ataque de cigarrinha, que vai ser lá para outubro, novembro, na época chuvosa, ela já está começando a ter entrenose, ela já tem um porte maior, então ela sofre um dano menor do que a mesma variedade se tivesse sido colhida no final da safra. É claro que, do ponto de vista prático, as variedades de começo de safra são uma e as de final de safra são outras. Né? Você não colhe todas as variedades em qualquer época, a não ser num ano muito doido como o ano passado, que pegou fogo em tudo, mas isso não conta, né? Então, normalmente, você tem as variedades de começo, de meio, de final de safra. Ou, se você fizer o terceiro eixo, você vai acabar tirando toda a cana-planta e aí, indiferente da variedade, ela vai sair quase que tudo no começo, depois no meio e no fim. Então, o porte da planta interfere, mas a variedade também interfere. Para avaliar a tolerância das variedades, nós fazemos um trabalho bastante grande no IAC, em condições de laboratório e casa de vegetação. Nós já fizemos isso no campo, aí a gente percebeu que a resposta em casa de vegetação é igualzinha. Então, nós fazemos em casa de vegetação porque é mais rápido. E para avaliar a diferença de dano em relação ao porte da planta, nós fizemos vários trabalhos em campo, aí no campo. Então, cruzando essas duas informações, a suscetibilidade da variedade e o porte
porte que ela estaria, né? Quando vai ser atacada por cigarrinha, e isso está relacionado à época de colheita, nós montamos a matriz de manejo. Então, você tem que uma variedade muito suscetível, colhida no final de safra, ela é um canavial que mais sofre. Então, qual que é o canavial mais sujeito a dano? É aquele de uma variedade suscetível colhida no final da safra. E qual é o canavial que potencialmente sofre menos dano? É uma variedade mais tolerante colhida no começo de safra. Então, nós montamos a matriz que é para o produtor ou a usina, né, principalmente usina que colhe cana, que tem muitas variedades, colhe durante a safra toda, para ela poder distribuir os seus canaviais nas diferentes caselas em função da suscetibilidade que eles têm à cigarrinha. E aí ela vai priorizar o levantamento e o controle naquelas caselas, naqueles canaviais mais suscetíveis. Porque quando começa a chover e começa a aparecer cigarrinha, ela aparece na usina inteira, né? Tudo de uma vez. E aí, o que é prioritário? Então, foi para isso que nós montamos a matriz. E é claro que se eu estou falando que o canavial de uma variedade muito suscetível, colhida no final da safra, ele é prioritário para manejo, ou ele é o mais suscetível a dano, o nível de controle ou a quantidade de cigarrinha que eu posso tolerar nesse canavial é muito menor do que um canavial colhido no começo da safra de uma variedade mais tolerante. Então, eu tenho que aprender a distinguir essas situações para atender mais rapidamente um canavial que vai sofrer um dano grande e deixar para uma segunda ocasião o tratamento de um canavial que vai sofrer um dano menor. É claro que quando eu faço o levantamento, eu posso ter um canavial sujeito a dano que ainda não tem cigarrinha e posso ter um canavial muito mais tolerante que está com uma população muito alta. É claro que aí eu vou socorrer primeiro aquele lá, mas eu preciso saber que o que é muito alto para aquele, ou o que é alto para esse aqui, né, que está na casela dos mais suscetíveis, pode ser baixo para aquele outro. É para isso que a gente fez. Identificando esse canavial que está com mais perigo, a gente já entra com químico ou a gente pode entrar com biológico e depois adicionar o químico? Como que funciona essa parte de escolha de ferramenta? Exato, ferramenta. Olha, aí vai um pouco aí vai um pouco do uso que as usinas fizeram de cada ferramenta. Então, para quem está muito acostumado com produto biológico e queira arriscar já nesse canavial mais suscetível, que eu falo que é da casela 1, vamos dizer assim, ok. Mas a minha indicação pessoal é, nesses canaviais mais suscetíveis ao dano, eu entraria inicialmente com o produto químico, porque como ele é muito sujeito ao dano, você tem que controlar rápido aquela população e diminuir rapidamente. E à medida que você vai caminhando na matriz para o outro extremo, você pode ir adotando mais o produto biológico. Agora, é claro, se a usina está muito acostumada com o produto biológico e fala, não, eu já sei como ele funciona aqui, quero usar em todas as caselas, ok. Mas para quem ainda não fez isso, não é a minha recomendação. Mas, normalmente, o que a gente recomenda para as usinas em geral é que elas utilizem o produto biológico em todas as áreas e que ela comece empregando o produto biológico junto com o inseticida químico. Então, se eu estou na casela 1, que é aquela que sofre o maior dano, e vou fazer já deu o nível de controle, eu vou usar o inseticida químico,
eu sugiro que ela use o biológico junto, porque biológico como metarrhizium, por exemplo, que é muito utilizado, nós percebemos que o ideal é você ir introduzindo esse fungo todo ano na área, ele vai se estabelecendo naquela área, ele vai colonizando a área, e com isso as populações vão abaixando gradativamente, paulatinamente ao longo dos anos. Então, se aquela era uma área que você tinha um pico populacional de 30, 40 ninfas por metro, nós percebemos que ao longo dos anos, introduzindo um biológico, você vai ter não mais 30, 40, você vai ter 10, 15. É claro que 10, 15 ninfas por metro nesse canavial ainda causa dano, mas é muito mais fácil você controlar quimicamente também uma população que chega a 15 do que uma que chega a 40, 70, 90, como a gente vê em algumas áreas. Então, o interessante é usar as duas ferramentas juntas por vários anos, até que você tem situações em que a população está num nível tão mais confortável para o produtor que ele pode sempre usar só o biológico, tá? E algumas usinas fazem isso com bastante acerto, vamos dizer assim, bem assertivamente, né? Então, para quem nunca usou produto biológico, eu recomendo que utilize. E utilize dessa forma, junto com o produto químico. Mas qual é a recomendação que eu gostaria de deixar bem claro, né? Jamais reduzir a dose do inseticida químico. Ele deve ser usado na dose de bula. Não interessa qual que é o inseticida, né? É sempre a dose de bula. Não reduza. E outra coisa procure ver se o inseticida que você está usando e o produto biológico que você está usando, se são compatíveis biologicamente, né, se o produto não vai matar o fungo que você está aplicando, e se fisicamente também eles são compatíveis. Por exemplo, não vai ter entupimento de bico, né? Isso é bastante importante, porque se você está fazendo uma aplicação de fungo com inseticida químico e os bicos estão ficando entupidos porque o fungo era de má qualidade, vamos dizer assim, ou de uma produção com algum problema, né? Não vou dizer de má qualidade, mas uma produção com algum problema, entupiu o bico, você vai fazer uma aplicação mal feita do inseticida químico e do biológico. Então, você tem que tomar esse cuidado. Se os dois juntos ali na cauda não vão ter algum problema, né? Normalmente não tem, mas é bom tomar cuidado. E aí você faz a aplicação dos dois por alguns anos ou por vários anos, até que em algumas áreas você consegue manejar somente com o biológico, né? Eu acho que entra deixa para o Vilhena, você falar um pouco então da indicação da Errara com relação ao Maxan e qual que é essa relação dele com os biológicos, né? Pode ser aplicado com biológicos, como é que funciona isso? Sim. A recomendação nossa do Maxan, ele entra dentro do que a doutora trouxe no começo, a gente já falou, né, da aplicação dele no início das águas, né, no começo das chuvas ali, normalmente em outubro, novembro, quando volta ali o período de chuvas, então, onde você começa a ter uma infestação de volta da praga ali, né, do inseto, né, principalmente no estágio de ninfa, né, então a aplicação dele preferencialmente naquela aplicação dirigida, né, 70-30, onde você consegue ter acertar o produto ali numa parte, né, do perto da raiz, mas também ali no colmo da cana, entrando principalmente nesse momento de final de ano, né. Já ele com biológicos, né, até onde a gente tem conhecimento, a gente não tem nenhum impedimento do uso dele com biológicos, né? E aproveitando, a gente vem aí desenvolvendo, a gente estava conversando um pouco antes, nós tivemos algumas experiências aí iniciais com a linha de biológicos, a gente tem desenvolvido, né, de forma um pouco mais robusta, né, agora com o desenvolvimento de formulações próprias nossas, né, de materiais próprios nossos para esse mercado de biológico que tem ficado cada vez mais importante, sendo utilizado cada vez mais em diferentes culturas, né? Mas a cultura da cana, realmente, acho que na parte de biológicos ela está na vanguarda, né? Quando a gente se fala de biológicos. Né? Então, a gente tem investido bastante para que a gente possa ter uma tecnologia própria, produção própria, com
alta qualidade, né? E aí já entrar um pouco mais no mercado aí de forma robusta também no biológico. Os próximos meses e anos aí a gente tem novidade para trazer para a cultura da cana. Tá? Então eu queria saber a opinião de vocês também, no manejo da cigarrinha, aí a gente está falando de produto químico. E qual que é a importância, Vilhena? Aí depois a Lila pode comentar também, na sua opinião, sobre a rotação de moléculas, ou seja, a importância de você rotacionar por questão de resistência, né? Sim, sim. Qual que é a importância disso? Não só para a cana, mas para todas as culturas, né? Todos os produtos, né? A gente tem um investimento de milhões de dólares para que possa ser desenvolvida uma molécula, né? E essa possa contribuir, né? Com o produtor, com o agricultor, no manejo dele e na manutenção da produtividade. E que, de fato, muitas vezes a gente encontra, né, produtos de alta eficácia, principalmente para, muitas vezes, pragas ou doenças de difícil controle, realmente, pela situação, a gente vê o produtor utilizando muitas vezes o mesmo produto em diversas vezes e até mesmo fora de recomendação de bula, seja em dose, seja em número de aplicação, e que nós da indústria, junto com a parte acadêmica, de pesquisa também, a gente realmente vê como importante a rotação de princípio ativo, pensando na longevidade do controle daquele alvo, né, no caso aqui do inseto, né, para que aquela tecnologia possa perdurar por muito tempo, contribuindo dentro do manejo do produtor, no caso aqui de cana, do fornecedor, né, do produtor, da usina de cana. Assim, uma pergunta até de leiga, assim, como que é essa rotação? Quer dizer que você pode usar num ano um produto, no outro ano um outro produto, para a mesma praga ou não? Como que funciona? Bom, na verdade, primeiro é melhor explicar, vou tentar explicar rapidamente qual que é o problema como que é a resistência, né? Na verdade, numa população natural qualquer, você tem alguns indivíduos resistentes, isso é natural. Mesmo entre nós aqui, né? Provavelmente alguém é mais suscetível ao vírus da gripe do que o outro, alguma coisa assim. A Covid, né? Alguns morreram, eu fiquei assintomática, só soube que eu tive Covid porque eu fiz o exame. Então, essa diferença ela é natural na população. Quando você usa o mesmo produto por muitas vezes, repetidamente, aqueles indivíduos resistentes que eram até raros na população. Por que eu estou falando que eles eram raros? Bom, porque se a empresa lançou um inseticida que é muito eficiente no controle, significa que os insetos resistentes àquele inseticida eram raros. Mas quando você aplica aquele produto, a maior parte dos insetos morre, porque eles são suscetíveis. Um ou outro suscetível sobrevive, porque estava escondidinho, não foi afetado pelo inseticida, mas todos os resistentes sobrevivem, porque eles são resistentes. E aí eles se cruzam entre eles, e aí você aplica de novo, dão os descendentes, né? Você aplica de novo o mesmo produto, o processo se repete. Então, o que acontece? Você vai matando os suscetíveis e os resistentes vão tomando conta. É esse o problema que vai acontecer. Isso pode acontecer muito rapidamente ou mais lentamente. Depende de uma série de fatores que não vai dar para explicar aqui, infelizmente. Mas estou disponível para quem tiver interesse. Mas como que a gente evita isso? Bom, tem várias formas. A mais eficiente é você rotacionar ingrediente ativo. Então, o ideal do ponto de vista da resistência seria assim, olha, eu tenho uma fazenda com 10 talhões. Eu tenho 4 produtos, vou falar aqui, comprei 4 produtos para controle de cigarrinha, o A, B, C e D. Então, em 2 talhões eu aplico o A, em 2 o B, o 2 o C, em 2 o D, e por aí vai, né? Desse jeito. Isso seria o ideal. Aí, é claro que do ponto de vista prático, isso é muito difícil, porque se você falar para o aplicador lá, olha, nesse talhão aqui se aplica esse, no outro esse, ele vai fazer uma confusão, isso aí não é viável, não é prático. Então, o que a gente recomenda? Olha, se esse ano, nessas fazendas, você aplicou o produto A, no próximo ano, você aplica o B, no outro ano o C, no outro ano o D. E quanto mais diferentes esses produtos, melhor. É claro que você vai querer aplicar os produtos que são eficientes, mas estamos aqui supondo que você tem vários produtos eficientes no mercado. Então, você deveria aplicar os mais diferentes possíveis. Isso que era o ideal. Qual que é a nossa dificuldade hoje, a grande preocupação? Na verdade, a gente tem uma outra praga, que é esfenóforos,
E os produtos que a gente usa para esfenóforos são muito parecidos ou são os mesmos que nós usamos para cigarrinha. Então, veja, a gente tem que ficar muito preocupado também com a rotação de produto para esfenóforos. Primeiro, porque a chance de... a probabilidade da gente selecionar indivíduos resistentes, esfenóforos resistentes, ela existe. Ela é menor do que para cigarrinha, por uma série de razões. Não vai ocorrer tão facilmente como ocorreu para cigarrinha, muito provavelmente, mas é uma possibilidade que existe, porque é um ser biológico ali, né? Um ser vivo. Mas nós temos que pensar em rotacionar produto para esfenóforos justamente por causa da cigarrinha, porque os produtos que a gente usa são basicamente os mesmos. Então, é importantíssimo rotacionar produtos. Isso vale para todas as pragas e vale para doenças. A pessoa, se ela gostar muito de um produto, plantas daninhas, isso mesmo. Se ela gostar muito de um produto, ela tem que tentar preservar aquele produto para tê-lo por mais tempo. Como que ela faz isso? Rotacionando o ingrediente ativo. Isso é o mais importante. E aí, como é que vocês trabalham? Posso Pode só falar? Complementar, Sim. Natália, se me permite? Claro, né? Então, a gente tem como diretriz na Errara, né? A gente, na busca do desenvolvimento de novos produtos, prioritariamente buscar produtos com mais de um princípio ativo na formulação, que a gente tem, né, 2 princípios ativos. A gente tem em desenvolvimento um produto com 3 princípios ativos no momento, né, mas está em desenvolvimento, né, mas a gente tem como prioridade buscar produtos com mais de um princípio ativo, com modos de ação diferentes, justamente para que seja uma alternativa de preservação da eficácia a longo prazo para o produtor. Então a gente vem buscando também essa estratégia, essa ferramenta de diferentes princípios ativos com diferentes modos de ação para só completando, porque pode facilitar para quem está nos ouvindo, né? É que realmente, quando você tem 2 princípios ativos no mesmo produto, é mais difícil, a possibilidade de você ter um inseto resistente aos 2 é muito menor, né, do que a um sozinho. Então, produtos que tem 2 ou 3, uma mistura, né, ela é bastante interessante sob esse aspecto. E do ponto de vista agora, a gente fala muito de liberação de produto, né, essa dificuldade que se tem de pesquisa, liberação de novas moléculas. Vocês acham que isso tende aí no futuro a melhorar, né? A gente tende a ter mais condição de liberar mais produtos, novas moléculas? Como é que vocês enxergam isso no futuro? A gente agora teve uma questão na lei, né, de defensivos agrícolas. O Brasil, ele é um dos países, se não for o país que tem talvez o maior rigor aí, junto com a União Europeia, né, que tem maior rigor aí na avaliação e na concessão aí de registro de novos ativos, né, novos produtos aí registrados para alvos e culturas, né? O que as indústrias, né, e Errara no papel dela vem buscando é um caminho que é uma tendência da sociedade como toda, do agricultor, né, de buscar produtos cada vez mais, não sei se a palavra correta é específico, né, mas direcionados, com menos impacto, né, com a classificação toxicológica mais baixa, né, um impacto ambiental menor e menor dosagem, né, em doses menores. Então, a nossa linha de pesquisa da Errara, ela procura ir de encontro com toda a parte regulatória que nos solicita, né, mas também de encontro com demandas aí da nova agricultura que tem de buscar produtos cada vez aí com impacto menor, mais efetivos numa dosagem mais baixa, né. Sim, porque tem muito essa questão, né, Leila? Muita gente que não conhece o segmento, né, o agronegócio em si, fala muito do uso de defensivos, que são muito necessários na nossa agricultura tropical. Mas como é que você vê o futuro? Como é que vocês enxergam esse futuro, realmente? A gente vai ter mais produtos mais sustentáveis, mesmo químicos, que sejam menos, né? Olha, eu acho que se você comparar, você comparar os produtos que nós usamos hoje com o que nós tínhamos no passado, vou falar no passado quando eu me formei, eu tenho 40 e poucos anos de formada, né? São produtos completamente diferentes. Os produtos que nós trabalhamos hoje são muito mais seguros para o aplicador, com muito menos impacto para o ambiente. Então, existe uma demanda da sociedade em geral e dos órgãos fiscalizadores e das próprias empresas
para trazer produtos com menor impacto ambiental, mais efetivos, ou seja, controlam bem com uma quantidade de princípio ativo pequena. Então, isso é bastante importante. O caminho que nós trilhamos já foi enorme. Então, os produtos que nós temos hoje são muito mais seguros para o homem e para o ambiente do que aqueles do passado. E aqueles que as empresas, em geral, né, todas elas, buscam trazer, tem isso, elas querem trazer produtos mais modernos, com menos impacto para o ambiente, mais efetivos no controle. E por isso que é tão importante liberar. É claro que tem que seguir todas as normas, tal, mas os produtos que estão lá para serem liberados no Ministério da Agricultura, por exemplo, são muito mais seguros do que muitos que estão sendo utilizados hoje em dia. Então, essa substituição ela é importante, ela tem que ser feita rapidamente. E como ele disse, as normas para você liberar um produto químico aqui no Brasil são rigorosíssimas. Então, aqueles produtos novos que estão sendo liberados, eles são muito mais seguros do que os antigos que estão sendo utilizados. Então, essa substituição ela tem que ser exigida e não retardada por opiniões completamente erradas, né? Ideias erradas do que acontece na realidade. O benefício para toda a sociedade e para o setor agrícola é imediato, né? Muito importante, realmente. Bom ponto que a doutora trouxe. Você falou que a Errara está pesquisando aí, tem novos produtos para vir aí. Você pode contar um pouquinho de alguma coisa nova para a área de cana, né? Especificamente, Sim. Você pode falar Eu vou falar alguns recentes aqui. A Errara, ela é uma empresa, né, de origem japonesa e ela é uma empresa de origem com foco em agricultura, né? O nosso negócio é agricultura, contribuir para o agricultor. A gente não tem participação em negócios de químicos de forma geral, né, em biotecnologia, em outras áreas de investimento. A nossa realmente é focado em agricultura, então todo o desenvolvimento nosso de produtos ele é voltado para o agricultor. Né? Então a gente tem uma linha nova vindo, temos 2 novos produtos para cana, né, da linha de inseticidas, acredito que a doutora deve estar em contato com eles, né, acredito que ou para 2025 ou para 2026. Chega como novidade na nossa linha, mas mais recentemente nós tivemos aí um produto também para cigarrinha, né, chegando na nossa linha, que é o Terminus, que vai de encontro em outro momento de aplicação. A gente falou do Maxan, da aplicação dele, né, na aplicação de jato dirigido, 70-30, né? O Terminus já é um produto que ele tem registro para aplicação aérea. Então, a gente pode entrar num outro momento de aplicação do produto. Né? Uma cultura está mais desenvolvida, com porte mais desenvolvido, um porte mais alto, né? Então, é recomendado que tenha produtos com bula, né, com registro para aplicação aérea, e o Terminus é um desses, né? E o outro produto, né, que nós trouxemos para a cultura da cana depois do Maxan, como a doutora Leila trouxe, dos fenófilos, que é uma praga que tem aumentado muito a adoção, é o Zeus. É um produto aí para o controle de fenófilos que a gente vem tendo bons resultados aí desde o desenvolvimento dele e principalmente agora na adoção aí por produtores e usinas. Então, essas tecnologias que nós temos na linha de controle de insetos aí na cultura da cana. A gente pode até explorar isso em outros episódios, inclusive, Exato. Né? Eu queria saber se vocês têm mais alguma coisa que a gente não tocou aqui sobre a cigarrinha. A gente falou um pouco da escaldadura, né? Mas eu acho que a gente conseguiu trazer um pouco dessa situação para o segmento, né? Vocês têm mais alguma coisa que vocês gostariam de adicionar que a gente não falou? Professora Leila? Doutora Leila? Não, acho só que eu gostaria de reforçar a importância da rotação de culturas, acho que isso é importante, eu tenho falado isso insistentemente, e nós deveríamos tomar cuidado com rotação de culturas, então não só pensando em inseticida para cigarrinha, mas inseticidas para broca, para esfenóforos, né? Essas 3 pragas que são hoje nossa grande dor de cabeça, né? É relevante isso. O produtor ele não pode deixar de rotacionar produto. Acho que isso é muito, muito importante. Perfeito. Tem mais alguma mensagem? Acho que da parte da Errara, a gente tem trabalhado mais diretamente, mais forte na cultura da cana há um pouco mais de 15 anos, né? E a gente tem estado bem atento realmente aos desafios aí do setor, né, das usinas, dos produtores de cana. E temos buscado ficar cada vez mais próximos, né, de pesquisadores como a doutora Leila, para que a gente possa ser assertivo no que a gente tem de ferramenta, né, para o controle, seja de insetos, de plantas daninhas, né, e possa contribuir dentro do manejo
né, da usina do produtor de cana. Obrigada, gente. Muito obrigada pela participação. Agradeço muito você, Vilhena. Agradeço muito, Leila, pela participação de vocês. E agradeço a você também que acompanhou a mais um episódio do DaCanaCast. Esse e outros episódios você vai encontrar no nosso canal do YouTube, também no Spotify. E para ficar sempre por dentro das últimas notícias do segmento canavieiro, acesse www.revistarpanews.com.br. Até a próxima!